Não use mais cronograma de estudos para o concurso do TJ São Paulo. É isso mesmo, pessoal. Meu nome é André Ian, sou escrevente do TJ São Paulo e nesse vídeo aqui eu vou falar até o final por que você não deve mais usar um cronograma de estudos para estudar para o concurso do TJ São Paulo e nem nenhum outro concurso também. São vários motivos, tá? Eu recomendo que você assista esse vídeo até o final para você entender o que eu tô querendo dizer com isso, tá? Não é só forma de dizer, realmente eu vou falar aqui nesse vídeo porque você não deve usar um cronograma de estudos, tá? Primeira coisa, pessoal, por que as pessoas usam tanto um cronograma de estudo ou até mais? Por que as pessoas compram, né, um cronograma de estudo feito por outra pessoa, por um cursinho, enfim, por uma plataforma? Por que isso acontece? A vida das pessoas é muito corrida, certo? Então as pessoas sentem muita dificuldade em se organizar, porque não tem tempo para isso, porque tem preguiça, porque nem sabe realmente como se organizar no que diz respeito a se organizar na vida em geral, mas também, exclusivamente, do que estamos falando, se organizar para estudar, certo? Então, por isso que existe por trás disso. É claro, qual é a consequência disso? Um mercado muito grande de cronograma de estudos que são vendidos, certo? Então a gente tem hoje em dia plataformas grandes que ali já dão para você um cronograma de estudos pronto, você segue ali, estuda e você acha que vai arrasar e aí você começa a ter vários problemas ao longo da sua preparação. E aí a gente tem às vezes até algumas pessoas que trabalham exclusivamente com cronograma de estudos, né? Vendendo cronograma de estudos. E não tem nenhum problema nisso, porque às vezes realmente pode ajudar uma pessoa ou outra, mas eu acho que no geral não ajuda mais usar um cronograma de estudos. E eu vou aqui, lógico, tentar dar uma alternativa, tá? Para isso. Antes de qualquer coisa, pessoal, o principal é o seguinte. Você não deve usar um cronograma de estudos, que é o que eu estou falando aqui, mas o principal de tudo, não deve comprar um cronograma de estudos. Principalmente se for um cronograma de estudos fixo, certo? Aquele cronograma lá que já tem discriminado quais matérias você vai estudar em cada dia da semana e até mais, quanto tempo você vai estudar cada uma dessas matérias em cada dia da semana. Ainda que esse cronograma tenha vários cronogramas, um para quem tem 1 hora de tempo para estudar no dia, o outro para quem tem 2, 4, 6. Mesmo assim, esse cronograma não vai servir para você. Porque às vezes, por exemplo, você vai ter 3 horas e meia para estudar. E ali quem está te vendendo vai te dar uma opção de 2 horas e de 4 horas, ou até mesmo de 3 horas. Mas não vai te dar a opção de 3 horas e meia de estudo. Então, assim, você tem que, se tivesse que ter um cronograma, teria que ser um cronograma seu, que você fizesse, tá? Mas isso não funciona muito bem, pessoal. O cronograma que eu estou falando é aquele cronograma que você tem a cada dia da semana e até horário, segunda, terça, quarta, o que você vai estudar em cada dia. Então, segunda é português e informática, terça é matemática e atualidades, quarta é direito constitucional e administrativo, enfim. Isso é um cronograma e isso você não deve mais usar. São vários os problemas. Por exemplo, então você está ali no seu dia e aí todas as terças-feiras, um exemplo, tá? Você tem alguma obrigação que você tem que fazer que te tome muito tempo. Você tem que ir na academia, tem que levar o filho em algum lugar, no médico, ou pegar na escola, ou qualquer coisa do tipo assim. Sempre naquele dia, toda semana, você tem aquele problema, digamos assim. E aí, pessoal, isso vai fazer com que as matérias que estão naquele dia, no seu cronograma, fiquem atrasadas em relação às demais, tá? E se esse cronograma, o pior de tudo, é claro, se ele for fixo, imagina, como que você vai chegar depois de 2, 3 meses em equilíbrio no seu estudo? Não vai. E a gente já sabe que o pior erro que tem, além desse aí que eu tô falando, é você tá muito bem numa matéria e muito mal em outra, tá? Você tem que estar sempre numa linha tênue, ali bem equilibrado em todas as matérias. Então o cronograma de estudos já atrapalha completamente nisso. Outra coisa que ele atrapalha, ao longo do tempo, quando você não vai conseguindo seguir esse cronograma, você já vai ficando desanimado, você já vai perdendo a vontade de seguir
o cronograma, perdendo a vontade de estudar esse cronograma. Então, pior de coisa que tem é um cronograma fixo. Se fosse até um cronograma que você adaptasse sempre que você precisasse, né, até poderia ser um pouco melhor, mas sempre você ia cair nessa barreira de repente em determinado dia da semana ter algum problema e aí naquele dia ter um atraso naquilo que você iria estudar, né? De repente de um dia até importante que seria dissimulado, enfim, pode ser várias coisas. Então, ao invés disso, o que você deve fazer? Você deve utilizar um ciclo de estudos, que é diferente de um cronograma de estudos. Um cronograma, pessoal, e acredite, eu estou falando isso porque muita gente usa, tá? Compra isso. Tá prontinho o cronograma. E é esse que é o problema. E aí muita gente faz isso. E aí, às vezes, nem entende muita diferença de um ciclo de estudos, tá? Um ciclo é aquele que a gente tem, basicamente, as matérias numa ordenação. E essa ordenação, umas ou outras, se repetem algumas vezes. Algumas só uma, outras duas, três, quatro, enfim. E aí, tem uma ordem, é só uma ordenação. E você segue essa ordem, independente de qual dia da semana é, tá? Dia de número, mês, tanto faz. Você só segue essa ordem e aí, com base nessa ordem, o seu próximo estudo do dia seguinte é o próximo que está naquela ordem. Quando chegar ao final, volta do começo. Então é um ciclo, certo? E aí você nunca vai ficar atrasado, porque se você tiver um problema num dia, no próximo dia você vai estudar aquilo que você estudaria, porque você vai estudar a próxima coisa, né? Então a gente tem ali, por exemplo, um ciclo de estudos, você ordena de 1 a 30, por exemplo. Então amanhã é o dia que você vai estudar o que está no item 4, né? Ah, teve um problema, não estudou. Então no outro dia você estuda o que está no item 4, entendeu? Então isso é um ciclo de estudos. Mas vai um perigo aí também, porque tem gente que compra também um ciclo de estudos, né? Tem um mercado também por trás disso, porque, lógico, perceberam que um cronograma já não é tão bom, não ajuda tanto, então passaram a investir num ciclo de estudos. Ok, já é melhor. Mas, ainda assim, tem um grande problema nisso. Esse ciclo de estudos não é baseado nas suas necessidades. É baseado numa análise ali feita pela pessoa, que pode até ser uma análise boa, tá? Pode ser sim uma análise boa, com base na prova, com base nas estatísticas, com base na incidência, que eu vou explicar aqui. Pode até ser boa. O problema é que não é boa para você. Pode não ser boa para você. Pode até ser de repente, mas pode não ser, tá? Por quê? Porque, digamos assim, como você deve... Primeiro eu vou explicar como você deve fazer esse ciclo de estudos. Você deve levar em consideração, primeiro, qual é a incidência disso na prova, né? Quantas questões vai cair da matéria A, matéria B e matéria C? Aquela que cair mais, você teria, em tese, né, que colocar mais vezes no seu ciclo de estudos. Mas também você precisa levar em consideração, aí é o pulo do gato, levar em consideração qual que é a sua porcentagem de acertos naquela matéria. Às vezes, por exemplo, português costuma ser a matéria que mais cai em provas de concurso. E aí costuma estar várias vezes nos ciclos de estudo de qualquer um que você comprar aí. Qualquer um. E aí pode ser um problema para quem? Digamos alguém aí que está estudando para concurso e é formado em letras. Provavelmente essa pessoa não vai ter tanto problema em português. Nem deveria estar ali. Né? Talvez nem no ciclo de estudos deveria estar português. Deveria estar só e no ciclo de revisões, que é outra coisa também que você deveria ter, que é separado, tá? Eu já vou falar disso também. Então, esse que é o problema. Ou de repente você já está estudando há 3 anos para concurso, já estudou português várias vezes, já está acertando mais que 90% das questões. Para que você vai colocar várias vezes português no seu ciclo de estudos, se você de repente está deixando de lado ou está vendo menos vezes uma outra matéria que você está bem abaixo aí de uma porcentagem de acertos mínima que você acha necessário, entendeu? Então, você deve levar em consideração isso também. Por isso que você não deve comprar um ciclo de estudos, porque precisa ser baseado, você precisa criar esse ciclo com base nas suas necessidades. Então, a gente já sabe o principal. Qual que é, pessoal? Não compre cronograma de estudos, não compre ciclo de estudos, não use mais cronograma de estudos, mesmo feito por você, mas use sim um ciclo de estudos, levando em consideração aquilo que mais cai, aquilo que vai ter mais questões na sua prova, que é a incidência. Leve em consideração também as suas dificuldades, tá? Qual é o seu nível em cada uma das matérias, a sua porcentagem de acertos. Com base nisso, você cria um ciclo que tenha mais repetições daquilo que cai mais, juntamente com aquilo que você acerta menos. Isso daí é o principal, é o que mais deve se repetir no seu ciclo de estudos.
E aí que vem o pulo do gato. Separadamente, pessoal, se você já acabou de estudar uma matéria, você deve ter um ciclo separado de revisão, tá? É um ciclo de revisão, não é um ciclo de estudos. Ou seja, aquela matéria que você já estudou tudo, já está acertando mais que 90%, você não precisa mais estudar no que diz respeito à teoria, que às vezes a pessoa, é sério mesmo, a pessoa ela recebe um ciclo de estudos e aí ela segue aquele ciclo e aí já acabou de estudar, um exemplo de novo, português, já está acertando mais de 90%, chegou no dia ali, né, de fazer o estudo de português e ela vai e estuda de novo alguma coisa. Quando na verdade ela deveria só fazer uma revisão, que acaba sendo bem mais eficiente. De repente ela não, ela tá vendo aula ou alguma coisa que não é tão ativa assim, não tá fazendo questões. Então você deve ter um ciclo separado de estudos e o ciclo de revisões, tá? Aí sim você consegue começar a partir disso estruturar um estudo mais de qualidade, né, baseado nas suas necessidades e não baseado no mercado aí daquilo que está sendo vendido pelos cursos, né, ou por plataformas, ok? Então esse é o recado que eu tinha para passar para você no vídeo de hoje. Não use mais cronograma de estudos, não use mais, não compre mais um cronograma também, não compre um ciclo, você tem que fazer o seu com base nesses requisitos que eu falei, né, nessas suas necessidades essenciais aí, porque isso sim vai ajudar você. E o principal também, só para finalizar, é o que? Esse ciclo precisa ser adaptável. Ao longo do tempo você precisa ajustá-lo, tá? Não é fixo, nunca é fixo, porque isso não funciona, tá certo? Se inscreve no canal, pessoal, se você quer continuar recebendo esse tipo de dica. Agradeço sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.